Em Mateus capítulo 8, versículos 28 e 29, temos no outro lado do lago, na terra dos Gadarenos. Interessante você trazer já essa passagem, eu acho esse, no outro lado do lago, no outro lado da perspectiva que podemos dar à vida. Qual o ângulo de observação? Mais focados para o bem ou para a percepção do mal? Mais perceptivos no aspecto de notar o que seja destrutivo ou nos voltarmos para a resolutividade e a construtividade? Há várias camadas e formas de abordagem que todas estarão certas, mas quanto mais tivermos uma visão multifocal, mais aproveitaremos as mensagens registradas em escritos sagrados, as tradições espirituais sagradas da humanidade, entre eles, esses escritos, os textos que foram pelos 4 evangelistas lavrados há 20 séculos, aproximadamente 19 séculos e algumas décadas para uns e outros, o mais antigo de todos, Mateus, ainda vai fazer 20 séculos, mais ou menos no ano 70 da nossa era, que foi publicado. Então, no outro lado, voltando para a gente não se perder, no outro lado, na terra, sei que está no rodapé para vocês, não é? Na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram do cemitério, outra passagem que diz que é um só, em outro evangelho, do cemitério, e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos, isso lembra fúrias da mitologia grega, ou seja, estavam surtados, era um surto, surto no sentido técnico, de um surto psicótico, mas também no sentido espiritual, porque há uma fronteira muito, muito tênue entre patologias psíquicas e fenômenos espirituais. E é possível que se imbriquem e aconteçam concomitantemente. Que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? O que significa nos atormentar antes do tempo? Valdenora tem um monte de questões interessantes. Esse antes do tempo é porque as forças do mal, ninguém duvide que essas forças do mal existam. Há gênios tenebrosos. Há um gênio em particular, por exemplo, para aquelas e aqueles que desejarem acreditar. No capítulo 30 do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, Emmanuel, há referência a um antigo dragão que atormenta e atravanca o processo. Em palavras aproximadas, eu não vou me lembrar, é fácil encontrar isso na internet, que atravanca, se não me engano é isso, que atravanca o progresso da humanidade, e que como nós deveríamos nos portar para nos afastar da baba sinistra desse dragão. Nós podemos ver isso como arquetípico, mítico, para representar abstratamente ou de modo, vamos colocar, que seja simbólico, representando um padrão do mal, sem dúvida. Mas lembremos, todos os fenômenos complexos têm várias camadas de significado, todas essas camadas válidas. Existe um padrão do inconsciente individual, na visão freudiana, coletivo, na visão junguiana, mas existe o fenômeno espiritual ou mediúnico, o domínio dos seres extrafísicos, que estão mais conscientes muitas vezes do que nós que estamos ergastulados, aprisionados em cérebros físicos ultralimitados para essa celeridade, essa plenipotência dos fenômenos psíquicos. Nós ficamos bastante restritas a recursos da nossa neurofisiologia que não estão devidamente potencializados enquanto estamos encarnadas. E eis que esses seres do mal sabem quem são as pessoas que representam bem. E Jesus era a própria encarnação da força do bem. Era a voz da verdade na Terra. E quando esses seres que estavam conectados, vejam bem, tem 2 ou 1, na outra versão evangélica, dos evangelhos, 4 evangelhos, os 4 evangelhos do nosso Senhor Jesus, 4 clássicos, né, os 4 canônicos. Se eram 2 ou 1, não tem importância, porque o que vai nos interessar é a narrativa didática que nos apresenta um fenômeno bem mais intrincado e que, nessa perspectiva de uma história contada, ficamos ali com muito material embutido nas entrelinhas do texto,
inclusive porque precisam estar dobrados e serem desdobrados no futuro, porque nós não podemos ter acesso a tudo logo. Essa fala sobre os dragões ou o dragão, Lucifer, na mitologia bíblica, não importa. Essa fala é bastante perigosa para a humanidade dos dias de hoje. No século XX, Chico Xavier reverberou isso inúmeras vezes no plano sublime, que a humanidade não podia, não dizendo isso em público, não podia ter acesso a informações detalhadas sobre isso. Quando as descrições de regiões de sofrimento são regiões de sofredores, perturbadoras, sofredoras no nosso nível de consciência humana. Não gênios do plano diabólico, mentes não só geniais no sentido intelectual, mas com poderes psíquicos de controle e manipulação de multidões e de pessoas, que nós devemos nos percatar disso. Não subestime, amigo, amiga, a força do mal. Há pervaga na nossa cultura. Esse antes do tempo da passagem que Voldemort trouxe eles já sabiam quem era Jesus, já sabiam os que estavam por detrás ou mais profundamente, tinham domínio do que acontecia, sabiam exatamente quem era Jesus e qual a sua missão. Esses seres que estavam atrás daqueles ou daquele, na versão de Mateus, essa é a versão de Mateus, não é? Mateus. Na versão de Mateus são 2, então vejamos que eles sabiam que haveria um período de tempo em que as forças do mal, havia um pacto, uma negociação, por assim dizer. É uma forma humana de traduzirmos, simplificando o que aconteceu. Eles tinham presciência, esses gênios celestes, temos os gênios celestes, os do plano sublime e os gênios tenebrosos. Eles têm presciência nos ambos polos das forças da vida, têm presciência por precognição, não só por planejamento, ou sentar numa mesa de negociação no sentido literal, do que eles têm de tempo, de autorização divina para agirem, para fomentar o caos. E tanto é que Jesus, sim, é verdade, não nos autorize, não nos permita sair daqui, não nos determine sair daqui, e pedem para ir para a manada de porcos. Recordam-se disso, a continuação dessa passagem é a cena da manada de porcos. E 2.000 porcos se precipitam no abismo, do abismo na direção de um precipício, na direção de um lago, e afogam-se. E aqueles seres que foram para os porcos, quando os porcos morrem, a multidão das cidades vizinhas, as pequenas aldeias, eram vilas miúdas, vêm às pressas na direção de Jesus, tomados pelos mesmos espíritos, porque repetem as mesmas falas. Sai daqui, assustados com a força do céu. As forças de Deus assustam, como as forças do inferno. Nós, seres humanos, não somos muito afeitos a facear seres superiores a nós. Isso é problema dos nossos egos e os sistemas de defesa do ego, que são, em princípio, bons, mas que nos defendem não só dos processos viciosos do ego, da sombra psicológica, dos aspectos animalescos, instintuais de nossas almas, que nos ajudam, esses sistemas, nos ajustes dos relacionamentos interpessoais, sem dúvida, mas que nos travam o contato com a transpessoalidade. O desafio da humanidade no momento é sairmos dessa faixa egóica que está bem desenvolvida para um percentual expressivo da população. Somos bem desenvolvidos em termos de eu quero, eu gosto, eu sou, não é? De modo muito superficial, entretanto, as pessoas reproduzem padrões hipnóticos da cultura sem se dar conta, dizem eu acho, eu penso, reproduzindo falas de comunidades, de grupos, de certas pessoas que influenciam, etc. Digo influenciadores não grandes só, não, pessoas no dia a dia, um chefe, a comunidade, uma organização, como o Cris Barreto acabou de falar. Existem culturas organizacionais, culturas profissionais, culturas acadêmicas, culturas familiares, e nós somos mais influenciados por isso do que pensamos.